Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, graça e paz. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus, mais uma vez, no Evangelho de João. Eu convido você a abrir comigo no Evangelho de João, do seu primeiro capítulo. Nós estaremos aí lendo do verso de número 1 ao verso de número 13. Aqueles irmãos e irmãs que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé, para com toda reverência fazermos a leitura da palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler aí do verso de número 1 até o versículo de número 13. Leitura a uma só voz da palavra do nosso Deus, meus queridos. João, Evangelho de João, capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 13. A palavra do nosso Deus diz assim, vamos lá, meus queridos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, para que todos pudessem crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela verdade que ela expressa no nosso coração. Obrigado, Deus, porque o Espírito do Senhor nos ensina e Te bendizemos por isso, Pai. Nessa noite, quando uma vez mais nos propomos a olhar para esse texto, Deus, pedimos ao Senhor que na simplicidade do Teu Santo Evangelho, o Senhor comunique graça ao nosso coração e que o Senhor continue transformando a nossa vida, Pai. Dá-nos sabedoria celestial no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Por isso, ilumina, Senhor Deus, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e fala conosco, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno. Amém, Pai. Amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos, semana passada nós começamos a olhar para esse texto, para esse capítulo tão conhecido e tão importante no contexto da Escritura Sagrada, e no nosso contexto de vida de igreja. Caminhamos aí do verso 1 ao verso 5, procurando entender aí a glória do Verbo de Deus, seja no princípio, antes de que houvesse criação, seja na criação e seja na queda, quando tratamos um pouquinho, começamos a falar da redenção. E o nosso propósito hoje é continuar, caminhando com esse texto e pensando, na glória do Verbo de Deus, na glória de Cristo, nosso Messias, o nosso Salvador, ainda nesse aspecto pós-queda, nesse ambiente de redenção que a Escritura Sagrada nos apresenta. Então nós procuramos trabalhar o texto com os irmãos,
de 1 a 5 na semana passada, e hoje nós vamos aqui até o verso de número 13, né? Também procurando de uma maneira simples, né, entender o que o texto bíblico tem para você e para mim. Irmãos, que precioso a gente poder olhar e perceber essa manifestação da glória e do cuidado de Deus para com as nossas vidas antes que houvesse o mundo. Como é precioso a gente poder olhar e perceber, e é interessante, a gente se propõe a estudar algumas coisas, e como que os temas no nosso contexto de igreja nesses dias têm concorrido, né, na mesma direção no que diz respeito a esses assuntos, né, que nós temos tratado. E, de fato, meus queridos, olhamos para o Verbo de Deus, para Cristo, como grande Deus Salvador, que entra na nossa história para a redenção, e de uma maneira preciosa, com a sua glória, manifestando salvação ao mundo, manifestando salvação ao homem. Como que é precioso a gente poder falar sobre isso, uma vez que, de alguma maneira, né, uns mais, outros menos, mas nós temos compreendido o mistério da salvação, a obra da salvação do Senhor sobre as nossas vidas. E esse texto é um texto que lança um pouquinho mais de luz sobre essa realidade humana e essa necessidade que nós temos, né, de conhecer essa verdade salvadora e conhecer os aspectos dessa verdade salvadora do nosso Deus. O nosso texto, a partir do verso de número 10, ele começa, ou ele continua falando, né, dessa glória na redenção, mas aqui do verso 6 até o verso de número 9, João faz uma digressão, né? Ele para um pouquinho de falar da glória de Deus, da glória de Cristo, para de falar um pouquinho do Verbo e começa a falar de João Batista. Então, verso 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. É muito interessante ver o evangelista João falando a respeito de João Batista. João procura de uma maneira muito direta e cuidadosa honrar João Batista. Aliás, esse é o testemunho bíblico, né, que entre os homens não houve homem como João Batista em matéria de fé, e nós sabemos da importância de João Batista pré-anunciando Cristo, né, a voz do que clama no deserto. Nós sabemos do impacto da vida de João Batista nos seus dias, de como as pessoas se renderam a ele e como que João Batista, né, e aí o motivo do Batista, né, como João batizou tantas pessoas que naquela época, próximo à vinda do Senhor Jesus, ou na vinda do Senhor Jesus, estavam compreendendo a realidade do pecado, estavam entendendo a vida de pecado que estavam vivendo, e João pregando esse batismo de arrependimento, né, esse batismo de reconhecimento de pecados e de uma volta para a presença de Deus. Tantas pessoas se voltaram para João Batista e muitos se tornaram propriamente discípulos de João Batista, ao ponto de terem alguma dificuldade, alguns depois, para deixarem o próprio Batista e seguirem a Cristo, né? É necessário que João faça esse apontamento. Esse é aquele de quem eu vos dizia, esse é aquele de quem eu falava, esse é o Cristo, segui a esse Cristo, a esse Messias, né? E aí, nesse aspecto, é interessante como que o texto remonta, né? Porque o texto de 1 a 5 vem mostrar claramente, né, que Jesus ele era, né, desde o princípio, enquanto João Batista é aquele que veio nessa história, que veio nesse mundo. Enquanto o texto diz de 1 a 5 que Jesus ele é o Verbo, né, o texto de 6 a 9 aponta para João Batista como um simples homem, né, trazido ao mundo por Deus. Enquanto de 1 a 5 nós vemos, né, o texto testemunhando que Jesus ele é o próprio Deus, nós olhamos para 6 a 9 e vemos que João Batista veio para testificar desse Deus, testificar dessa
verdadeira luz. E aí, João Batista nos aponta o objetivo da nossa, aliás, de 1 a 5 nós temos Cristo como o objeto da nossa fé, e de 6 a 9 nós vemos João Batista aí como aquele agente cujo testemunho dado aos homens aí, nós devemos olhar para Cristo e confiar nele como a verdadeira luz. E por que fazer toda essa separação? E por que gastar um pouquinho de tempo nisso daqui antes da gente entrar no nosso texto, meus irmãos? Havia certa confusão quanto à pessoa de João Batista e o Messias. Havia certa confusão entre os crentes da época, né, quanto à pessoa do João Batista e quanto àquilo que Cristo é, aquilo que Cristo representa. E quando a gente olha para esse texto, né, principalmente pensando aqui o verso 9, a gente precisa olhar para esses aspectos dos nossos dias, ao ponto, sim, de ter o cuidado de honrar os arautos de Deus, de honrar aqueles que pregam a palavra, de reconhecer a grandeza dos grandes homens de Deus na história, mas ter todo o cuidado de não se curvar diante de homens, ou não se render diante de homens, enquanto esses homens estão dizendo, siga a verdadeira luz, né? O verso 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Né? Se existe uma luz genuína, verdadeira, que pode dissipar trevas, é o Senhor Jesus Cristo. A igreja, enquanto instituição, não pode fazer isso. Pregadores ou pastores, enquanto seres humanos falíveis, não são capazes de fazer isso. Somos aqui, como João Batista, instrumentos de Deus para a pregação da palavra, para o direcionamento do povo de Deus, mas a luz pertence ao Senhor Jesus. Ele é a luz, falamos isso semana passada, Ele é a vida está nele, de maneira que isso não pertence a nenhum homem comum, como João Batista ou nós, mas somente ao Senhor Jesus. Até porque quando falamos dessa luz, falamos de uma luz espiritual, de uma luz que ilumina não somente os nossos olhos físicos, mas que ilumina o coração, que ilumina a alma, que é capaz de trazer esclarecimento daquilo que é a revelação de Deus e transformar de fato o coração do homem, renovando a mente do homem, renovando o coração do homem, transformando a humanidade, né, de uma maneira verdadeira. E quando nós perdemos isso, meus irmãos, é muito perigoso, porque ainda continuamos a lidar num contexto onde pessoas têm se rendido a homens, têm se entregado a homens. Nós temos que ter o cuidado de que aquilo que nós ouvimos, de examinarmos realmente a Escritura, examinarmos para ver se realmente é assim. Porque tem muita gente pregando, muita gente falando coisas que gostamos de ouvir, coisas que fazem bem ao nosso ouvido, coisas que fazem bem ao nosso ego, ao nosso coração, mas que mantém a nossa vida na escuridão, a vida, né, de muitos debaixo de uma escuridão. E quando nós não temos esse cuidado de olharmos para aquele que é a verdadeira luz, a luz que pode salvar, que pode transformar, que pode mudar a vida humana, nós nos reunimos diante de pessoas que se tornam importantes nos seus contextos, mas que, infelizmente, escondem, né, no sentido de omitirem a Cristo do lugar onde o Senhor Jesus pertence, né, daquilo que pertence somente ao Senhor Jesus. Então, meus queridos, não tenhamos crise, não tenhamos dificuldade quanto a isso. João Batista é esse grande homem de Deus. Eu costumo brincar com os irmãos, né? Eu ainda sou um grande pastor, né? Aliás, eu sou um pastor grande e o meu sonho um dia é ser um grande pastor. E não tem nada de errado, meus irmãos, entre o Senhor usar homens e mulheres de maneira graciosa e poderosa na história para a salvação. Mas precisamos entender que são arautos, são simplesmente proclamadores, pregadores. E quando olhamos para a vida desses homens, dessas mulheres, para a sua mensagem, nós encontramos, ou precisamos encontrar,
a Cristo. Se a mensagem pregada, se o evangelho anunciado, se o líder que se propõe a ser líder não nos conduz à presença do Senhor Jesus Cristo, ou aquele que é a verdadeira luz, cuidado, alguma coisa está muito errada, um caminho muito perigoso está sendo percorrido pela igreja. E assim João Batista aponta para o Senhor Jesus, e assim, meus irmãos, nós apontamos o tempo todo para o Senhor Jesus. Não há salvação fora do nome do Senhor Jesus. Não há possibilidade de novidade de vida a não ser no Senhor Jesus. Dessa maneira, então, João Batista é honrado, reconhecido no seu ministério, enquanto o grande homem de Deus, enquanto a Escritura, né, o mostra, mas João Batista não tem vaidade nenhuma de dizer: segui o Messias, do qual eu não sou digno de desatar as correias, né, das sandálias dos seus pés. Bom, e aí nós voltamos então, meus irmãos, para aquele que tem toda a glória, né, ou para aquele que manifesta toda a sua glória. E aí é interessante olhar para o texto, porque quando nós falamos de glória, nós falamos, ou pensamos pelo menos, em grande reconhecimento, né? Eu lembro uma vez um professor na sala de aula, né, falando do time de futebol dele, e ele exaltou o seu time, aquela coisa toda. Eu não vou falar o nome do time para não criar ânimo no coração dos irmãos, né? E aí depois que ele fez toda a propaganda do seu time, ele falou assim: se bem que ele não tem se comportado assim ultimamente, né? Ou seja, a gente espera que algo glorioso manifeste a sua glória o tempo todo de uma maneira impactante, né? Transcendente. E quando nós tratamos dessa realidade de glória do Senhor Jesus, nós não estamos tratando com aquele Jesus lá de Isaías 6, quando Isaías tem aquela visão de Deus, e ali os próprios serafins voando tampavam os olhos diante da glória do Senhor, aquela glória plena, completa de Deus, da qual é impossível que o homem natural possa contemplar, que o homem, né, em pecado possa assistir, possa ver. Mas estamos falando da glória de Cristo enquanto Deus vindo a esse mundo, enquanto Cristo manifestando ao Senhor, enquanto Cristo, né, aquele que quer conhecer o Pai, que conheça o Senhor Jesus, aquele que quer se relacionar com o Pai, que se relacione com Cristo, aquele que quer ver o Pai e as obras do Pai, que olhe para o Senhor Jesus, olhe para o Deus encarnado. E é para esse Deus encarnado que nós estamos tratando aqui da glória desse verbo, no sentido de que ele é poderoso para entrar na história, cumprir todo o santo propósito de Deus e conduzir a noiva, a igreja aos céus. Então não é que o Senhor Jesus é glorioso, mas não estava se comportando de forma gloriosa. O Senhor Jesus, glorioso, se comportando de forma gloriosa, estava cumprindo a gloriosa obra de redenção do nosso Deus. Amém, meus queridos? Entendemos isso? Tá tranquilo? Então, seguindo o nosso texto, a primeira coisa, a presença do Verbo nesse mundo, né? Então, o versículo 10 diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Né? E aqui, nesse sentido de que o Verbo estava no mundo, nós falamos, né, semana passada, da criação, temos conversado sobre isso nesses dias, e é nesse sentido, meus queridos, desde a criação o Senhor Jesus se faz presente, né? O Senhor Jesus não simplesmente adentrou na história há 2000 anos atrás, mas desde que o mundo é mundo, desde que a criação, né, foi então estabelecida, o Senhor Jesus está nesse mundo e vive as realidades desse mundo. O texto do nosso boletim, nós falamos hoje, né, sobre as características de Cristo que nós atribuímos ao próprio Pai. E Cristo é esse Deus Criador, é o Deus que sustenta todas as coisas, é esse Deus que nos guarda. E quando a gente vai olhando para a história da salvação, na medida em que a revelação bíblica vai progredindo, vai avançando, nós vamos conhecendo a esse Jesus.
a esse Jesus que em toda a história humana, em toda a história deste mundo, se faz presente, se manifesta em cada uma das suas realidades, até chegarmos então a esse ambiente de obra de salvação em que o Senhor Jesus se faz presente. Então Cristo não é um Messias, né, que cai de paraquedas na história ou que entra de uma maneira, né, displicente na história, mas desde que lá na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam ali diante do plano redentor de salvação do homem, Cristo já se fazia presente, Cristo entra na história da criação diante desse santo propósito da Santíssima Trindade. O mundo foi feito por intermédio dele, né? E mais uma vez aqui o mundo no sentido de obra da criação, né? E aqui, meus irmãos, é o poder realmente da luz, né? Cristo, como Deus Todo-Poderoso, é o Cristo que criou esse mundo. E destacamos aqui essa afirmação pensando justamente nessa coisa de que quando Cristo vem a esse mundo como Messias, né, como homem, Cristo está vindo para aquilo que aparentemente deveria ser a sua casa. Né? É interessante porque o próprio Jesus conta uma parábola nesse sentido, né, de que um homem foi viajar e deixou a sua propriedade para algumas pessoas cuidarem, e quando o filho, né, se achega ali, eles tomam o filho e o matam, e o ambiente é esse mesmo. O Senhor Jesus criou todas as coisas de maneira graciosa, de maneira perfeita. Essa semana conversávamos aí com o nosso irmão, né, desses aspectos, como que a criação ela é muito bem organizada, cada padrão, cada coisa, para que depois o homem seja colocado, então, nesse planeta, né, nessa terra, né, da qual nós conhecemos. E o Deus que criou tudo isso, e o Deus que fez isso tudo de maneira perfeita, de maneira cuidadosa, o Deus que se envolveu com toda essa criação, o Deus que sustenta toda essa criação, quando Ele vem, então, para esse mundo, Ele não é bem recebido, Ele não é acolhido. O Deus que fez todas as coisas, meus irmãos, que se faz presente em todo o tempo, né? Ele não é reconhecido pela sua criação. E aí o texto diz então, mas o mundo não o conheceu, né? Cristo é esse Criador desconhecido do mundo, Cristo é esse Criador que tem as suas obras todas desprezadas. Continuamos aí a lidar, né, com a ciência, e nessa queda de braço, em que muitas vezes a ciência não se faz ciência, continuamos a lidar com a fé na criação. O Senhor Deus criou todas as coisas. O Senhor Deus criou este mundo. Disse Deus, haja e houve. Disse Deus, haja, e as coisas passaram a existir com o poder da voz de Deus. Né? Enquanto nós assistimos a ciência, e eu tenho falado isso nesses dias, né? Os irmãos podem pesquisar, e quando as teorias científicas vão caindo e caindo cada vez mais, e quanto mais a ciência vai se complicando, né, com as teorias que levantam e que não se sustentam, a Bíblia vai se cumprindo cada dia, e a história em Gênesis, né, vai se testemunhando cada vez mais verdadeira à medida que a ciência avança. Não que eu precise disso para crer, creio na Escritura pela fé, mas é impossível, né, negar aquilo que é a revelação de Deus, né? Então esse Deus Criador vem a esse mundo com as suas obras, mas esse mundo, e no sentido de mundo aqui, enquanto pessoas, né, não o conheceram, não o reconheceram enquanto Deus, enquanto Criador, enquanto aquele que é a luz no sentido de poder criar todas as coisas. O Verbo sempre se fez presente na história desse mundo. O Verbo sempre se fez presente desde do Éden até os nossos dias. Cristo se faz presente na história e na sua criação. Todavia, meus irmãos, o verso 11 nos chama a atenção para a rejeição desse verbo.
a rejeição de Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aqui, meus irmãos, pior do que no ambiente anterior, onde nós lidamos com a criação e com esse mundo caído, e o mundo caído em pecado não reconhece o seu Criador, em segundo lugar, nós lidamos com a rejeição do próprio povo de Deus. É interessante quando nós olhamos para a história, eu tenho feito propaganda aqui para os irmãos, né? Às quintas-feiras nós estamos lendo aí 1 Samuel e temos percorrido com os irmãos e assistido, né, a história ali, e como que o povo de Israel foi a televisão, foi a mídia daquela época, para que o mundo ao redor, os povos ao redor, pudessem olhar para Israel e ver a manifestação, o poder, o cuidado, a ação de Deus no meio de Israel. É interessante como que nós olhamos para a história e percebemos como que reis ímpios, né, não tinham tanto medo de Israel, mas tinham muito medo do Deus de Israel, da presença do Deus de Israel. E esse povo que na história, né, foi separado para o Senhor, que conheceu as promessas de Deus, que recebeu a palavra do Senhor, que foi o povo que teve a palavra para cuidar. Paulo diz isso aos romanos, né? Aos judeus foi entregue, né, esse ministério de cuidado com a palavra, esse povo da onde a doutrina bíblica vai sendo construída, esse povo onde a história da salvação vai sendo moldada. E aí nós esperamos que esse povo tenha a capacidade, né, plena, clara, límpida, de reconhecer quem é o Messias, de reconhecer a Jesus Cristo como o Messias, de olhar para o Filho de Deus e o perceber como o único e verdadeiro Salvador, entendendo que a Escritura se cumpre. Jesus vem para os judeus, vem para os seus, vem para esse povo em que, em toda a história da salvação, o Senhor Deus vem se relacionando com ele. E o texto diz que os seus não o receberam, os seus o rejeitaram, né? E olhando para a história, meus irmãos, é triste a gente perceber isso, né? Eu tenho feito essa exortação dos nossos dias e incansavelmente continuarei fazendo essa exortação. O povo judeu havia se acolhido, né, a liderança judaica, né, do povo havia se acolhido debaixo do sistema romano de favores e debaixo das próprias leis que haviam criado, que haviam distorcido, e ali estava muito bom para eles. A religião trazia satisfação, a religião trazia realização, a religião trazia segurança, e no meio de tudo isso, a religião se encarregou de cultivar as suas vaidades, cultivar o seu poder, cultivar as suas vontades e coisas semelhantes a essa que tornaram realmente esse povo incapaz de olhar para Cristo e o contemplá-lo como Messias, como Salvador, e o Verbo então é rejeitado. Outros amores foram criados, outros deuses passaram a ser cultuados no meio do povo de Deus, e esse povo vem então a rejeitar o verbo de Deus. E a minha exortação é justamente nesse sentido, né? A nossa preocupação, quando olhamos para a história e olhamos para os nossos dias, é quando nós deixamos de esperar do Messias aquilo que pertence somente a Ele e começamos a entregar os nossos corações aos sistemas humanos, às vontades humanas, aos projetos humanos, que têm o seu lugar enquanto a esse mundo, mas jamais serão capazes de satisfazer o coração do homem. Jamais serão capazes de trazer paz verdadeira, genuína ao coração do homem. E a gente tem que ter esse cuidado de não se apegar e não se esconder na religião, né, ao ponto de negarmos aquele que é a religião viva, né, aquele que é o único que pode nos religar verdadeiramente ao Senhor. Então, o verbo rejeitado na história. E é precioso isso, porque quando entendemos, né, essa rejeição como uma porta que se abre para nós,
Veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, e o texto continua dizendo, mas a todos quanto o receberam, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma nova porta se abre para que não só judeus, gregos, bárbaros, gentios, né, experimentem da salvação, mas para que o Evangelho chegasse a você e a mim, para que o Evangelho chegasse, né, ao Brasil, à nossa realidade, e para que nós pudéssemos nos tornar esse povo de Deus também na história. Mas sobre isso a gente fala um pouquinho mais em outro momento. Então percebam, meus irmãos, como eu disse, né, nós vemos a glória de Cristo, não aquela glória de Isaías 6, mas nós vemos a história se cumprindo de uma maneira cabal, cada profecia do Antigo Testamento. Falamos, né, do servo sofredor, da rejeição do servo sofredor no profeta Isaías, e tantas realidades assim que envolvem a humilhação de Cristo enquanto homem, e a história se cumprindo de maneira graciosa, redentora. E quando a gente olha então para os versos 12 e 13, em terceiro lugar, nós lidamos então com a salvação, né, pelo verbo, a salvação proposta através do verbo, né? E aqui Calvino comenta esse texto de uma maneira clara, afirmando a doutrina da graça. Então olha que texto precioso, meus irmãos, para a nossa compreensão e para a nossa humildade, enquanto povo de Deus, enquanto igreja. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? E aqui essa graça de Deus se manifesta de uma maneira preciosa. Agora não só mais judeus, mas todo o povo de toda a língua, tribo, a nação, todo o povo, né, espalhado pela face dessa terra, né, qualquer tribo, em qualquer canto desse mundo, uma vez conhecendo ao Senhor Jesus, agora as portas do céu se abrem para todos aqueles que podem receber, né? Essa é uma posição de honra que nós somos colocados. Essa é uma posição de graça que você e eu somos colocados diante do Senhor. Agora nós não somos mais somente judeus, agora somos povos de todas as nações que podemos nos achegar ao Messias Salvador e experimentarmos a salvação. E aí o texto diz então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E lembra que nós estamos falando do Messias, do Verbo, enquanto luz, Se a luz de Cristo não brilha sobre a vida do homem, esse homem é incapaz de experimentar de salvação, de vida nova. E por isso o texto diz, e nesse contexto, né, meus irmãos, quando a gente lida com conversão, né, já adiantando aqui o que a gente está dizendo, né, quando eu me converti, sim, meus irmãos, foi eu que me converti. No dia tal, tem gente que marca a data, né, da sua conversão. Foi você que se converteu, é o homem que se converte. Mas para que o homem se converta, o Senhor precisa entrar na nossa história, mudar o nosso ser, a nossa natureza, para que a gente possa assumir essa posição de se converter. Ou seja, o homem é que se converte, mas é Deus quem faz toda a obra sobre a vida, sobre o coração desse homem, para que ele tenha condição de se converter. Se essa obra não acontece, se o Senhor não age no coração do homem, é incapaz do homem natural se render ao Senhor, é incapaz do homem, enquanto o homem desse mundo, conhecer a salvação, conhecer a vida em Cristo. Então o nosso texto fala dessa graça soberana, poderosa de Deus em nos tornar seus filhos. Nós somos colocados nessa posição de privilégio, de filhos de Deus, por essa ação graciosa de Deus, meus irmãos. E aqui é óbvio que somos filhos adotados, mas é muito gracioso quando a gente olha para Hebreus, por exemplo, e nós somos tratados, né, de uma maneira direta como irmãos de Cristo Jesus,
como aqueles que olham para Cristo como seu irmão mais velho, e tudo aquilo que já se cumpriu em Cristo após a sua ressurreição, há de se cumprir sobre as nossas vidas, enquanto igreja que aguarda a sua volta, né? E estaremos nos céus com o Senhor Jesus. E aí o texto fala, né? A saber, os que creem no seu nome. E quando nós afirmamos essa verdade, precisamos exaltar o nome do Senhor Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome que não seja no nome do Senhor Jesus. É impossível salvação ao homem que não seja no nome do Senhor Jesus. Eu tenho dito isso daqui com cuidado, com carinho aos irmãos. Que bênção é a gente poder estudar a palavra do Senhor. Mas não adianta, meus irmãos, conhecimento bíblico aqui, sem Jesus aqui. Não adianta citarmos versículos bíblicos, conhecermos doutrinas bíblicas, doutrinas da nossa fé reformada, mais do que outras pessoas, mais do que outras igrejas, e negarmos a Cristo com as nossas práticas, com o nosso coração vaidoso, arrogante, tantas vezes. Temos que tomar muito cuidado com o Senhor Jesus. Temos que tomar muito cuidado com o lugar que nós damos ao Senhor Jesus na nossa vida e no nosso coração. De fato, muitos conheceram a Cristo e rejeitaram. Muitos quiseram se render a Deus, mas não quiseram se render a Cristo. Muitos se curvaram diante da palavra, mas não se curvaram diante de Cristo. Muitos dos nossos dias continuam fazendo isso, se curvam diante da palavra, se curvam diante da doutrina, mas não se curvam diante de Cristo. Muitos se curvam diante do sistema religioso, mas não se curvam diante do Senhor Jesus Cristo. Então é muito sério, é muito cuidadoso, porque esse ambiente de religião ou de religiosidade, meus irmãos, tratando a religião aqui como a falsa religião, né? Não a verdadeira religião que a Bíblia diz, mas a falsa religião que conduz o homem ao seu próprio coração, é muito perigoso. E aí precisamos olhar para o poder que há no nome do Senhor Jesus, e é a vida de Cristo, é a doutrina de Cristo, é a presença de Cristo, é as promessas de Cristo, é Cristo vivendo em nós, né? Já não sou eu mais quem vive, é a antiga natureza ficando para trás e tudo se fazendo novo de fato, é debaixo desse nome de Cristo, né? Desse poderoso nome que nós nos curvamos para a salvação, né? E aí o texto fala, então, meus irmãos, aquilo que é necessário novo nascimento, né? Os quais não nasceram aqui, e o texto fala desse novo nascimento, então, de maneira que não há remendo. Não há remendo para o homem, não há remendo para a situação humana. É necessário nascer de novo, é necessário novidade de vida, é necessário realmente nascer da água e do Espírito, é necessário que haja regeneração na vida do cristão, porque o homem por si mesmo será esse homem mundano, o homem por si mesmo será esse homem de natureza apaixonada por esse mundo, rebelde a Deus, o homem mesmo sendo criação do Senhor, como nós já olhamos inicialmente, mesmo Deus presente nesse mundo, é incapaz de enxergar e ver Deus nesse mundo. E aqui cabe mais uma exortação, meus irmãos. Essa semana eu me doía mais uma vez com a dor da religiosidade. Quando a gente recebe alguém no meio da igreja, às vezes a gente quer cortar o cabelo do fulano para ele ser mais crente. Ele usa um brinquinho, a gente quer tirar o brinquinho dele para ele ser mais crente. Tem uma tatuagem meio estranha lá, a gente quer cobrir a tatuagem para que ele possa ser mais crente. Ele não carrega uma Bíblia, a gente quer arrumar uma Bíblia bem grande para pôr na mão dele, para ele ser mais crente. E nós julgamos essas pessoas numa perspectiva em que nós somos maiores do que elas, porque nós somos crentes. Porque nós somos crentes.
E aí, quando a gente olha para a graça de Deus, para a obra do Senhor na salvação, mais uma vez, meus irmãos, a gente precisa se recolher à nossa insignificância. E eu preciso lidar com isso, porque por mais que eu insista com isso, por mais que eu repita isso todos os domingos aqui, ainda tem crente achando que vai para o céu porque ele merece alguma coisa. Tem crente achando que é bom, que é melhor do que os outros, porque ele tem uma vida de oração. Meu querido, tenha uma vida de oração. Por amor de Deus, ore, tá? Mas não é por isso que você vai ser melhor do que alguém. Tem gente achando que merece o céu por causa do trabalho que desempenha na igreja. E aí ele quer ser louvado pelos homens e quer também ser louvado por Deus, pelo ministério que ele desenvolve. E aí a gente olha para o mundo lá fora, ou para as pessoas que vêm do mundo, nós julgamos essas pessoas e achamos que nós somos melhores do que elas por nossas capacidades espirituais. Como se o fruto espiritual que eu produzo dependesse única e exclusivamente de mim. Como se eu estou colhendo algum fruto espiritual na minha vida hoje, cristã, é porque eu, individualmente, sem a presença de Cristo, sem a obra do Espírito Santo, tivesse tomado uma decisão e pela decisão humana minha, insistente, corajosa, tudo se mudou e agora Deus olhou para mim de um jeito diferente e falou, o Arthur é um cara bom mesmo, decidido, resolvido, eu vou abençoar ele porque ele merece. Não é por isso. Então, meu querido, quando você enxerga alguém lá fora no pecado, não seja juiz. Quando a gente lida com pessoas no contexto da igreja que estão lutando contra o pecado, não seja juiz. Não seja juiz. Porque se chegamos aqui, meus irmãos, é porque o Senhor nos trouxe até aqui. E aí, olha como que o texto diz, então, meus irmãos, os quais não nasceram do sangue, não é de descendência física, né? Não é de descendência de Abraão, não é descendência de gente da igreja. Foi meu avô que fundou essa igreja, né? Quando começou o trabalho missionário aqui, foi a minha família que começou. Então tem muita gente que está na igreja e acha que tem alguma vantagem a mais do que os outros, né? Porque tem uma descendência familiar, uma descendência consanguínea, né? Assim como o povo no passado tinha com relação a Abraão. Abraão é nosso pai. Essa era a invocação que era feita tantas vezes. E muitos tinham, de fato, Abraão como pai, mas não tinha Deus como pai. Não é de descendência consanguínea, nem da vontade da carne, não é do desejo físico, carnal, e não é da minha própria vontade, né? Eu quero ser crente, agora eu vou ser crente. Eu quero me tornar um cristão e agora, por mim mesmo, eu vou me tornar um cristão. Não é da vontade da carne, não é da vontade do homem, né? Enquanto procriador, né? Agora nós vamos gerar uma nova geração de cristãos. E todas essas realidades, né, que se referem a causas biológicas, elas são negadas. Não é dessa maneira que homens experimentaram de salvação, experimentaram de um novo nascimento. Não tem como eu querer nascer de novo, então eu quero e eu começo a nascer. O texto diz que isso pertence a Deus e somente a Deus. Os judeus da época precisavam desse conhecimento. Precisamos do Senhor, meus irmãos. Somos completamente dependentes do Senhor. Somos completamente carentes do Senhor. Eu não estou negando a responsabilidade humana, eu não estou negando a vida de santificação, o crescimento espiritual, os ministérios que Deus tem para a vida da igreja, não estou negando nada disso. Eu só estou dizendo que isso tudo só é possível, porque o Senhor um dia realizou uma obra nas nossas vidas. Porque um dia o Senhor nos atraiu com cordas de amor e nos chamou à presença dEle. Porque um dia o Senhor nos encontrou miseráveis, pobres, cego, nu. O Senhor nos achou com um coração bem pior do que está hoje, cheio de pecado, uma vida
desgraçada, sem a graça de Deus, sem a presença do Senhor, colhendo os males desse mundo, e o Senhor entrou na nossa vida e transformou a nossa realidade, meus irmãos. É por isso que nós chegamos aqui pelo poder do verbo de Deus sobre a vida da igreja, meus irmãos. É dessa maneira que nós fomos salvos. E aí, então, queridos, olhando para o nosso texto, para tudo que foi dito até aqui, nós precisamos compreender, né, ou reafirmar essas verdades. Mesmo com a presença do verbo nesse mundo, o mundo é incapaz de reconhecer Cristo nos seus caminhos. O mundo é incapaz de reconhecer Cristo nos seus caminhos. Mesmo diante de tantas evidências que para nós é muito clara, o mundo está cego para a presença do Senhor nessa vida. O mundo, meus irmãos, naturalmente rejeita a Cristo. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Não imagine que uma pessoa pecadora, escrava do pecado, vá se inclinar para o Senhor, porque não vai. Não espere bondade divina desse mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está escravo, o mundo em pecado está escravo das obras de Satanás. Não espere o comportamento santo desse mundo. Não espere. E terceiro e último lugar, meus irmãos, só Jesus pode mudar a natureza do homem. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Se há uma chance para quem está lá fora ou para quem está já no nosso contexto de ter uma vida transformada, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Se há uma oportunidade de salvação para alguém perdido nesse mundo em pecado, é o Senhor Jesus. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode, de fato salvar. E aí, debaixo dessas conclusões óbvias, meus irmãos, cuidado com a cegueira do mundo. Cuidado com a visão que o mundo tem acerca de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vendo pessoas que se afirmam cristãs, seguindo os sistemas desse mundo em pecado. Se esse mundo em pecado é incapaz de enxergar Deus, se esse mundo em pecado é incapaz de perceber toda a criação, toda a obra de Deus, todo o favor de Deus, todo o cuidado do Senhor, toda a obra da redenção, todo o sustento de Deus, toda a provisão de Deus, todo o milagre do Senhor em nosso favor, guardando, abençoando, livrando, multiplicando de maneira extraordinária em todas as áreas da realidade humana. Se esse mundo é incapaz de enxergar isso, meus irmãos, por que eu deveria caminhar com esse mundo e seguir os sistemas desse mundo? Cuidado. Tem muita gente confessando Jesus no domingo à noite, mas negando Jesus veementemente nas suas práticas semanais. Cuidado com a influência do mundo. Quantas pessoas começaram bem a sua caminhada e no decorrer da caminhada se afastaram, rejeitaram o Senhor Jesus. Esse mundo vive em rejeição ao Senhor, meus irmãos. Esse mundo continuará rejeitando o Senhor, a sua obra, continuará rejeitando a sua igreja, continuará rejeitando a sua palavra, continuará rejeitando as virtudes do Evangelho. Esse mundo continuará rejeitando tudo aquilo que vem do santo, tudo aquilo que é a luz
esse mundo continuará tentando apagar de todas as maneiras. Tudo aquilo que é luz, o mundo continuará a se esconder debaixo das suas penumbras, das suas sombras, se afastando da verdade, límpida como ela se revela em Cristo Jesus para nós. Então, cuidado na confiança que nós colocamos nesse mundo, cuidado com a influência que nós recebemos desse mundo, porque os caminhos desse mundo são caminhos de escuridão, são caminhos de afastamento da luz, são caminhos de penumbra, né? Onde a gente vive o engano, né? As falsas ilusões, e no final das contas, meus irmãos, trevas, escuridão. E finalmente, meus irmãos, cuidado com a salvação que é oferecida a você pelo mundo. O mundo tem tentado oferecer salvação ao homem. O mundo tem tentado oferecer caminhos alternativos de salvação ao homem, e o mundo tem falhado em todos eles. A religião, toda e qualquer religião que não seja exclusivamente bíblica, afasta o homem de Deus. Meus queridos, se nós estamos aqui para cultuar o Senhor, eu tenho dito aos irmãos, o nosso culto sempre será um culto de ação de graças. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor de nós mesmos. Nós não temos nada que podemos fazer para chamar a atenção de Deus e o Senhor olhar para nós e falar: olha, vocês merecem. Não é a vida de oração que vai comprar a nossa salvação. Não é a vida de leitura da palavra que vai comprar a nossa salvação. Não é a vida cristã vivida em excelência que será capaz de comprar a nossa salvação. E mais uma vez, meus irmãos, pelo amor de Deus, não estou negando nada disso. Mas tudo isso é fruto de um coração transformado pelo Senhor. Então, a você e a mim, cabe joelho no chão, cara no pó e obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor, porque um dia eu nasci de novo. E assim como Nicodemos, muitos cristãos do nosso dia ainda não entenderam isso. Mesmo mestres como Nicodemos, importa nascer de novo. O vento sopra aonde quer, não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Não da vontade da carne, não dos seus propósitos particulares, mas da misericórdia graciosa de Deus. E aí, meus queridos, nós podemos olhar para o nosso Deus e encontrar a segurança que nós não temos em nós mesmos. O mundo diz: seja bom o suficiente para você merecer. Como que é maravilhoso, meus irmãos, há tempos da nossa vida em que a gente ora assim, parece que Deus está falando o tempo todo pessoalmente com a gente. Mas como é difícil aqueles tempos em que a gente ora e parece que estamos num deserto de aridez. E parece que o Senhor nos esqueceu. Como que é precioso, meus irmãos, aquele tempo em que a gente olha para a palavra e tudo que a gente lê está falando com a gente. E como que é difícil aquele tempo que a gente está ali. Vira uma página, vira outra, lê um texto, lê outro, lê a poesia, não está, vou para o Evangelho, não está, volto lá na narrativa, não está, e parece que Deus não fala mais. Como que é difícil esse tempo. Como que é maravilhoso aquele tempo em que o pastor fala assim: estou precisando disso lá na igreja, os irmãos se levantam e falam: estão lá, pastor, conta comigo. E como é difícil aqueles tempos em que
Domingo de manhã, o celular toca e você olha para o celular e fala assim, nossa, tem escola dominical hoje. Mas como é precioso, meus irmãos, pela fé, de saberem qual tempo ou qual momento da nossa vida nós estamos experimentando hoje. Se somos cristãos, é porque um dia o Senhor Jesus Cristo segurou nas nossas mãos e das suas mãos ninguém pode nos arrebatar. Se caminharemos na fé cristã, caminharemos, meus irmãos, porque o poder de Deus transformou a nossa vida e nós podemos descansar e confiar no Verbo de Deus, naquele que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e Criador da minha salvação, do meu novo nascimento. Cuidado como você tem vivido a sua vida cristã. A vida cristã, meus irmãos, é aos pés da cruz de Cristo Jesus. Incansavelmente. Obrigado, 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 Deus. Obrigado, Senhor. Se nós não entendemos isso, meus irmãos, dificilmente nós teremos condições e sabedoria para prestar um culto verdadeiro a Deus, porque sempre acharemos que mereceremos alguma coisa ou que seremos suficientes para Deus. Nós não seremos. Então, cuidado com esse mundo que não consegue enxergar o Senhor. Cuidado com esse mundo que rejeita o Senhor. E cuidado com esse mundo que está salvando a si mesmo. Só o Verbo vivo de Deus pode brilhar na nossa vida e mudar a nossa história, em nome de Jesus.